pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Janaína Moraes, eu sou psicóloga clínica. Se você ainda não me conhece, se você é novo por aqui, fique à vontade. Aqui eu trago assuntos e questionamentos e temas relacionados à saúde emocional da mulher. Então fique à vontade, assista os conteúdos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isolamento social e autoconhecimento, o processo de autoconhecimento. Será que isolamento social, será que o fato de estarmos em casa, isso quer dizer que nós estamos mergulhando num processo de autoconhecimento? Vamos falar sobre isso. Nesse período de isolamento, tem muitas pessoas falando, que nós estamos num período de autoconhecimento e que nós vamos sair desse isolamento melhores do que entramos, porque estamos nos conhecendo, estamos tendo mais tempo para mergulhar em nós mesmos. E aí fico pensando, e trago aqui algumas reflexões para a gente discutir, mas antes de trazer essas reflexões, eu quero partilhar com vocês como é que surgiu a ideia desse tema. Na verdade, a ideia desse tema surgiu na minha terapia. Sim, eu faço terapia também e amo meu processo terapêutico, amo mergulhar em mim, amo me conhecer cada vez mais. Sou suspeita para falar, mas indico a todos que façam psicoterapia. Mas enfim, o tema surgiu na minha psicoterapia. Estávamos comentando, a minha psicóloga estava perguntando como é que estava o meu período de isolamento, como é que eu estava conseguindo dar conta das atividades, casa, filho, marido, e trabalho, e questões emocionais, e tudo que está acontecendo no mundo, para além das nossas questões, não são só as nossas questões, mas é a questão do mundo, número de mortes. Então, querendo ou não, isso nos afeta de uma maneira. Pode não ser diretamente, às vezes você não tem nenhum parente que tenha sido acometido pelo Covid, o que hoje está muito difícil, mas pode não ter tido nenhuma perda, mas provavelmente você conhece alguém que perdeu alguém e isso reflete na sua relação também. É inevitável, não tem como não sermos abalados por tudo que está acontecendo. E aí eu falei que eu estava buscando esse tempo, eu já vinha antes, mergulhando nessa questão de interiorização, de olhar mais para mim, sair um pouco do externo e voltar mais para minhas questões, saindo de várias situações que acabam me deixando muito mais fora do que dentro. Então eu já vinha nesse processo há um tempo e isso se intensificou com esse período de isolamento. E aí foi quando ela trouxe essa questão de que estar isolado não necessariamente significa estar em um processo de autoconhecimento. Algumas pessoas, e ela falou isso, algumas pessoas estão buscando isso, como você está me trazendo, mas não é um pré-requisito. E aí eu achei muito interessante e ela já fez um material falando sobre isso, muito bom, aliás, e eu senti o desejo de partilhar com vocês sobre essa discussão. Então vamos lá. No decorrer da nossa conversa e depois eu fiquei pensando e refletindo sobre o assunto, como que esse tema, como que ele poderia ser útil, assim como foi útil na minha vida naquele momento ali, o que ela falou, como é que eu poderia fazer aquele momento ali ser útil para outras pessoas também. E aí eu destaquei 3 pontos que eu considero importante dividir com vocês, e é o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar é: estar em casa não é sinônimo de estar conectado consigo. Você pode estar em casa, mas você pode estar off. Você pode não estar atento para as suas questões individuais, para as suas questões pessoais. Você pode até ter mais tempo em casa, pode ter mais tempo livre, mas isso não necessariamente quer dizer que você esteja utilizando ou aproveitando esse tempo para um processo de autoconhecimento. Você pode estar continuando coisas que você fazia quando você estava lá fora, como, por exemplo, o trabalho. É óbvio que quem tem essa possibilidade tem que tirar um tempo, sim, para fazer o home office, sim. Mas você estando em casa, você economiza o tempo, por exemplo, da condução, o transporte, até você chegar ao seu trabalho. Então você pode, de repente, utilizar esse tempo que você estaria na condução, que você estaria se arrumando, que você estaria tomando aquele café corrido, para, de repente, pensar
né? De que maneira você gostaria de tomar o seu café da manhã? Qual seria a maneira mais prazerosa que você encontraria de começar o seu dia? Porque às vezes na correria do dia a dia você não consegue nem pensar o que você gostaria de fazer. Você apenas faz, porque tem uma obrigação, porque tem uma necessidade. Você tendo esse tempo, né, já que não precisa mais dessa correria para sair, em alguns casos, de repente você pode aproveitar esse tempo e fazer isso. Pensar, como é que eu gostaria de iniciar o meu dia? Será que eu gostaria de ter um tempo para meditar? Será que eu gostaria de iniciar o meu dia ouvindo uma música relaxante, uma música suave? Então esse é o primeiro ponto do meu questionamento. Segundo ponto, a lógica da produtividade, ela pode ser continuada, ainda que estejamos em casa na quarentena, no isolamento. Sim, ela pode. Por quê? Porque nós estamos saindo, né, de uma rotina muito intensa. Muitas das pessoas trabalham 8 horas por dia, até chegar no trabalho, levam 2 horas para chegar ao trabalho e tem uma rotina muito intensa. E aí você sai de um 100% para ir para o ponto morto. Então, encontrar esse equilíbrio não é simples, eu compreendo que não é simples. Então, muitas das pessoas continuaram reproduzindo esse mesmo comportamento. Como? Se ela está presa dentro de casa? Muito simples. Hoje nós temos live para tudo que você possa imaginar. Tem a live da meditação, tem a live para oração, tem a live do grupo de pagode, tem a live do seu cantor preferido, tem live de exercício físico. Então, muitas pessoas estão vivendo de live em live, né? Não para um minuto, continua nessa lógica da produtividade. E uma coisa que eu tenho percebido também é que tem pessoas que não assistem apenas uma, tem pessoas que assistem 2 ao mesmo tempo. Ela tá assistindo um pagode aqui e tá assistindo rock aqui também, porque ela gosta dos 2 estilos musicais, os 2 estão tocando ao mesmo tempo. E isso fala também de uma dificuldade de escolha, né? De você não conseguir abrir mão de algo, você não consegue escolher, optar entre um e outro, e aí você não está inteiro em nenhuma das situações. Você está metade no rock e metade no pagode. Então, assim, é um ponto também para a gente olhar para a maneira como a gente lida com as situações da nossa vida, né? Será que nós estamos inteiros naquilo que nós estamos fazendo? Será que nós estamos nos enchendo de coisas que realmente estão sendo úteis no nosso dia a dia? Esse é um outro questionamento que eu fiquei ali a partir daquela discussão ali na minha terapia. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar é: o excesso de atividade pode estar mascarando o contato consigo. Sim, porque você pode estar continuando, né, nessa rotina e nessa atividade intensa, permanecendo isso, mesmo tendo mais chances de repente parar e pensar e refletir e buscar outras coisas, buscar outros caminhos. Eu entendo também que nem todo mundo tem esse tempo, né? Principalmente quem tem criança. Eu também tenho criança, então eu entendo que muitas das vezes realmente não sobra tempo mesmo, mas é sempre bom a gente poder refletir, né? E pensar o que nós estamos fazendo conosco, né? De que maneira nós estamos conduzindo a nossa vida. Será que esse meu movimento de não parar nunca, nem um minuto, de assistir 359 lives em um dia, será que isso não está escondendo o medo de ficar sós comigo? O medo de me encarar no espelho, de olhar de frente para mim e ver a pessoa que eu sou? Ou descobrir, ou nem saber a pessoa que eu sou? Será que não fala também disso? Esse excesso de coisas e de atividades? Eu quero te convidar a pensar sobre isso junto comigo, tá bom? Bom, veja bem, não tem problema nenhum, tá? A tecnologia, muito pelo contrário. Graças à tecnologia, nós estamos conseguindo fazer tantas coisas legais, estamos conseguindo trabalhar, estamos conseguindo nos conectar com nossos parentes, aquelas pessoas que não estão ali nesse período junto conosco, na nossa casa. Mas a reflexão é sobre a maneira como nós nos relacionamos com a tecnologia. E mais importante do que a maneira como eu me relaciono com a tecnologia é a maneira como eu me relaciono comigo. A maneira como você se relaciona com você
é importante você olhar para isso, refletir sobre isso, né? O que você tem feito para você nesse tempo? Você tem conseguido olhar mais para o seu interior, né? Olhar mais para aquilo que você gosta, para aquilo que é importante para você? Nós estamos num período de muita reflexão. Muitas pessoas estão pensando sobre a vida, né? Sobre seus gostos e preferências. Eu já vi histórias de pessoas que nesse período de quarentena mudaram de profissão, optaram por uma outra profissão porque conseguiram fazer um processo de autoconhecimento e entender que aquele caminho ali não era o caminho que ela gostaria de seguir. E olha que bacana você se autoconhecer a ponto de entender, não, esse é o caminho que eu quero trilhar, não, esse não é o caminho que eu quero trilhar, e escolher pela mudança. É esse o conteúdo que eu quis dividir com vocês hoje. Espero que ele tenha sido muito significativo para você. Se você gostou, se você tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, fique à vontade, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em te responder, ok? Um beijo grande e até o próximo vídeo.